Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, eu sou editor da www.revistacristã.org, que é o maior portal pós-milenista e preterista parcial sobre o fim do mundo e a volta de Jesus. Neste vídeo eu vou falar sobre um tema muito popular no meio evangélico, o arrebatamento secreto da igreja. Muitos falam arrebatamento da igreja, mas na verdade é arrebatamento secreto da igreja. Essa doutrina diz que num dia que ninguém sabe quando que é, a hora, Jesus vai vir secretamente e vai arrebatar a igreja. Aí com isso vai desaparecer milhões de pessoas no mundo inteiro, milhões de cristãos, né? E a igreja será então arrebatada para se encontrar com Jesus nas nuvens. O mundo não vai ver esse evento, né? Só vai perceber que milhões de pessoas desapareceram e por conta disso carros ficarão desgovernados, aviões vão bater em prédio e por aí vai uma gama de coisas assim que é descrita nessa doutrina, né? Que na verdade é uma fantasia, né? Uma fantasia que vem sendo pregada há uns 200 anos mais ou menos, né? Pelo sistema dispensacionalista, né? O chamado dispensacionalismo, que é o que domina as igrejas evangélicas e principalmente as pentecostais. Mas no decorrer da história da igreja, nunca ninguém ensinou essa fantasia que os crentes vão ser arrebatados secretamente e vão ficar 7 anos com Jesus no céu, nas bodas do Cordeiro, recebendo os galardões, para depois voltar na, na segunda fase, numa segunda fase da segunda vinda de Cristo, para trazer o juízo final, estabelecer o milênio e todas aquelas coisas mais que muitos de vocês já sabem, né? Mas a Bíblia não ensina essa fantasia do arrebatamento secreto. Pode ser que na história vocês irão encontrar alguém que falou sobre algum escape, né? Ser retirado da terra e tal, mas a doutrina como é ensinada hoje, ninguém nunca ensinou na história da igreja. E um dos textos usados é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que daí fala da ressurreição dos mortos, né? Começando no versículo 14. Aí no 17 fala assim: depois disso, quer dizer, depois da ressurreição dos mortos, que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, né? Aí diz assim: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que quando acontecer a ressurreição dos cristãos, os que estiverem vivos serão arrebatados e junto com os santos que foram ressuscitados vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. E um outro texto que fala sobre isso é 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 51 a 52, que o apóstolo Paulo fala: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aí no versículo 51, eu errei aqui, né? Ele começa assim: eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Veja bem, minha gente, o que o apóstolo Paulo está falando nesses únicos 2 versículos, os únicos 2 do Novo Testamento, que supostamente fala de um arrebatamento, o que o apóstolo Paulo está falando é sobre o dia da ressurreição, que Jesus deixou bem claro e o judaísmo sabia e Jesus ensinava e os apóstolos ensinavam que a ressurreição aconteceria no último dia. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando é a doutrina da ressurreição. No dia da ressurreição, os que estiverem vivos, eles não vão morrer, eles serão transformados. Na verdade, essa transformação não deixa de ser uma morte instantânea com uma ressurreição instantânea. É um abrir e fechar de olhos. O arrebatamento dos vivos é a justificativa do que vai acontecer com os vivos no momento da volta de Jesus. Os mortos ressuscitam, mas os vivos não precisarão morrer para ir para a sepultura, para depois subirem dela. Eles já serão transformados, eles serão apanhados do jeito que eles estão no último dia. E o engraçado dessa doutrina do arrebatamento secreto da igreja
é que depois que a igreja é arrebatada, ainda sobra 7 anos de grande tribulação com o governo do anticristo. Sendo que lá em Romanos capítulo 8, que fala sobre a criação que geme por causa do pecado, a criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus no dia da ressurreição, ali diz que quando os filhos de Deus ressuscitarem, a criação será imediatamente libertada. Agora, como é que pode haver um arrebatamento e na sequência a criação, um arrebatamento com ressurreição, inclusive, né? E a criação continuar do mesmo jeito que estava? Com sofrimento, com grande tribulação, com anticristo. Como é que pode isso aí? Sendo que no dia da ressurreição será a libertação geral e total do universo. Então, essa doutrina do arrebatamento não combina com aquilo que diz a Bíblia. Aliás, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele é muito bem claro que a ressurreição é um evento barulhento. Tem o toque da trombeta, tem o Senhor descendo dos céus, é um evento literal, que inclusive confirma o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo de 9 a 11, em que Jesus estava subindo ao céu e os discípulos olhando para ele, e aí aparece 2 homens vestidos de branco e diz assim: varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará do mesmo jeito. Ou seja, um efeito reverso. Jesus sobe na ascensão, mas um dia ele voltará, dessa vez descendo. Isso está escrito em Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Então a Bíblia de fato ensina que Jesus vai voltar, que Jesus vai ressuscitar os mortos, mas ela não diz que vai ser um evento secreto, em que a humanidade só vai perceber que desapareceram milhões de pessoas e depois vai continuar 7 anos de grande tribulação. Isso é uma lorota, isso é uma mentira. Aliás, tem pastor que fica falando assim que Jesus vai vir arrebatar a igreja para que você não tenha que morrer. Ficam fazendo falsas promessas, né? Porque boa parte dos crentes tem medo da morte, né? Porque não tem certeza da salvação, porque, bom, a certeza ela já é tirada de cima dos púlpitos, né? A parte mais doente da igreja hoje são os púlpitos, onde tem muitos ensinamentos falsos, né? E o crente nunca tem certeza da salvação, ele está sempre devendo para Deus, então ele tem medo da morte. Aí vem essas fantasias que Jesus vai vir no arrebatamento para que você não tenha que morrer, né? Aí os crentes inventam, né, que crente que tem promessa não morre, né? Tudo para adiar o dia da morte, né? Na verdade, crente que não morre, não deve morrer, é aquele que trabalha em prol do reino de Deus, né? Aquele que não está fazendo peso na terra, não é crente que tem promessa, não. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo, né? Então, minha gente, é curioso que somente 2 versículos do Novo Testamento, né, 1 Tessalonicenses 4, versículos do 14 ao 17, e 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 52, né? Sugiro que leiam o 1 Coríntios 15 inteiro, né, que é o assunto da ressurreição. É muito curioso que somente 2 textos fale de um assunto que é tão falado, como se fosse o assunto, né? Como se a esperança da igreja fosse o arrebatamento da igreja, né? A esperança da igreja é a volta de Jesus, que vai trazer a ressurreição dos mortos e o toque final na restauração de todas as coisas. Agora, a Bíblia fala que quem é deixado para trás são os santos. Existe um número muito grande de versículos do Velho Testamento até o Novo que comprovam claramente que quem é deixado para trás é os santos. Os ímpios são arrancados. Às vezes a Escritura diz que eles são arrebatados. É uma linguagem metafórica para dizer que os santos são aqueles que permanecem e os ímpios são aqueles que são tirados, eles são levados pela morte. Então, se fosse levar o pé da letra essa questão de ser arrebatado, ser arrancado da terra, quem é arrancado da terra são os ímpios, não são os santos. Tanto é que diz aqui em Provérbios
capítulo 2, versículos de 21 a 22, assim, ó. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Então a Bíblia deixa bem claro que o ímpio deve viver pouco por ser ímpio, que o ímpio é arrancado da terra, que o ímpio tem a sua vida cortada por Deus, e quem deveria e quem deve viver muito tempo na terra são os santos, e são eles que vão herdar a terra. Somos nós que cremos em Jesus que vamos herdar a terra. Então essa história de deixados para trás, você vai subir no arrebatamento ou você vai ficar para trás? Quem fica para trás, segundo essa linguagem metafórica ou simbólica, quem fica para trás são os santos. Os santos é que permanecem na terra. Então, minha gente, o fato bíblico inquestionável é o seguinte: Jesus vai retornar um dia. Não sabemos quando, nem dia, nem hora, nem século, nem milênio, nós não sabemos quando. E quando ele vier, vai ser o último dia, o dia que vai ressuscitar os justos, os injustos e os que estiverem vivos serão transformados. Eles vão ser apanhados do jeito que estão em vida e serão transformados. A velha natureza será morta para dar lugar a uma nova natureza num corpo glorificado. Essa imagem que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 era um costume romano, que quando uma pessoa nobre ou um general chegava vitorioso de uma batalha, eram tocados trombetas e os mensageiros entravam dentro da cidade para tirar da cidade as pessoas nobres para encontrar o general na entrada da cidade. E aí depois eles entravam festejando a vitória. E Paulo usa esse costume daquela época para dizer que a segunda vinda de Cristo será assim. Jesus descerá do céu, haverá o toque da trombeta, e os mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados, e a gente vai recepcionar o Senhor e vamos acompanhá-lo ele na descida. Essa é a verdadeira doutrina da ressurreição. Agora, arrebatamento secreto, deixados para trás, isso é fantasia, isso é ficção, isso não tem base bíblica alguma. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um e-book no meu site chamado Troque o Arrebatamento pela Grande Comissão. E tem um outro chamado Sem Arrebatamento Secreto, um guia otimista para o fim do mundo. Inclusive eu mandei fazer uma xícara para mim, ó, Sem Arrebatamento Secreto, ó, que é a capa do livro, né? Eu mandei fazer isso para mim porque agora eu bebo café nela, né? Velhos tempos de arrebatamento, né? Então, se você quiser esses dois e-books, e tem outros que falam, né? Que falam até se o arrebatamento é heresia ou não. Acesse lá www.revistacristã.org, aí entre na seção literaturas que está lá em cima, e ali você vai achar mais de 250 livros que falam sobre esse assunto. E aqui na descrição, aqui no primeiro comentário, está o link para que você possa entrar direto na seção literaturas, e aí você vai rolando a página e você vai achar mais de 250 livros. Argumento é o que não falta contra o arrebatamento secreto da igreja. A fantasia que está fazendo os crentes delirarem até hoje, inclusive por culpa dessa doutrina, faz 200 anos que a igreja deixou o mundo jogado às traças, sabe? Claro, a igreja evangeliza, a igreja prega, mas a igreja não é atuante como deveria ser. Nós entregamos a política, a arte, a cultura, nós entregamos a educação, nós entregamos tudo para os ímpios, para os pagãos. Eles não marcaram bobeira. Tanto é que eles têm há mais de 100 ou quase 200 anos também trabalhado muito para as ideologias humanistas hoje estarem em vigor. Então eles têm se infiltrado na sociedade, os secularistas, os homens maus têm feito o trabalho perfeitamente para que a ideologia deles domine o mundo, porque nós, os cristãos, abandonamos e deixamos tudo na mão deles. Mas graças a Deus, Deus está retomando esse trabalho e
e o reino de Deus vai prevalecer neste mundo. Então, acesse lá www.revistacristã.org e usufrua de todo o material gratuito que temos lá, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.